Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo produtivo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Denise Zini e eu já tenho um perfil de estudos lá no Instagram. Eu compartilho várias dicas de concurso público, produtividade nos estudos, faculdade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite e já me segue lá. E por aqui no YouTube, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E o vídeo de hoje eu vou dividir em duas partes. Eu vou mostrar para vocês como eu uso o meu caderno de erros para estudar para concurso público. Para quem não sabe, eu estou estudando para a prova de escrevente do Tribunal de Justiça com antecedência. E eu tenho o costume de criar caderno de erros, principalmente para as matérias de direito. Então eu tenho um caderno de erros apenas para lei seca. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas anotações e as minhas revisões com ele. Também vou mostrar para vocês no vídeo de hoje um unboxing de um kit de canetas que eu recebi aqui em casa, para já aproveitar o vídeo e mostrar tudo para vocês. Como eu quero mostrar para vocês com detalhes e na prática como eu utilizo o caderno de erros, eu vou mostrar para vocês hoje um estudo que eu vou fazer. Antes de iniciar o meu cronograma para a prova de escrevente, que é esse cronograma aqui que eu estou utilizando, eu comecei fazendo um simulado. Esse simulado aqui é a prova de escrevente que teve em 2023 na capital. Então eu estou utilizando ele como base. Eu faço direto no tablet, depois eu posso fazer um vídeo só sobre ele. E aí eu respondo toda a prova e vou corrigindo aos poucos, eu não corrijo tudo de uma vez. Hoje, por exemplo, eu vou corrigir a parte de direito penal. Semana passada eu corrigi português e processo civil. E aos poucos eu vou corrigindo. Depois que eu termino esse simulado, eu faço os 40 dias de cronograma e depois faço mais um simulado, porque assim eu vou ter 2 simulados para ficar comparando a minha evolução durante os estudos. Na minha mesa, quando eu vou revisar um simulado, eu coloco o tablet, que é onde está a prova que eu fiz, o notebook para assistir a aula. Nesse caso aqui é uma aula do NEAF, que eles corrigiram a prova da capital. E aqui eu deixo também o caderno de erros que eu vou utilizar e as minhas canetas. Esse aqui é o caderno que eu estou utilizando para o concurso de escrevente. Ó, já comecei a fazer o sumário. E essa aqui é a correção de processo civil que eu fiz. Vou mostrar para vocês o caderno anterior. Esse aqui é o que eu utilizei para a prova de oficial de justiça. Então, sempre na primeira folha eu coloco um sumário. Então, aqui tem as matérias, ó, direito penal, processo penal, constitucional. Na frente tem o número da página. Aqui você vai fazendo, não precisa enumerar todas as páginas. Conforme você escreveu na página, você coloca o número. Ó. Porque assim, quando eu for precisar revisar uma matéria específica, eu sei quais páginas tem. Então, ó, processo civil eu sei que tem na página 7. Então, a gente vai lá, na página 7. Tem a matéria de processo civil. E aqui as minhas anotações. A mesma coisa eu vou fazer nesse caderninho aqui, ó. Já coloquei o sumário, vou colocar a matéria e vou adicionando as páginas. Por enquanto, até agora, eu só fiz de processo civil. Hoje eu vou começar a matéria de direito penal. Eu faço esses títulos aqui, ó, mas não tem necessidade, tá, gente? Eu faço porque eu acho bonitinho, só pra deixar o caderno mais organizadinho, mas não tem necessidade nenhuma, ó. Fiz aqui, ó, no outro caderno, só pra ir separando as matérias. Essa caneta que eu utilizei é essa daqui, ó, Crayola. Quando eu estou fazendo o meu simulado, eu faço várias marcações. Já fiz um vídeo lá no Instagram sobre isso, então vou fazer uma rápida menção aqui no vídeo. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo essa bolinha azul que eu fiz? E fiz aqui. Significa que eu fiquei em dúvida entre essas duas alternativas. Então, na hora que eu estou corrigindo o meu simulado, eu sei que se eu fiquei com dúvida, eu tenho que me atentar a isso na hora da correção. Então, no meu caderno de erros, eu vou colocar o que tinha de errado nessa alternativa. Nesse caso aqui, era uma causa de aumento de pena. Então, se eu fiquei com dúvida, eu posso ter a chance de errar novamente por conta disso. Então, para não errar, eu coloco no meu caderno de erros. Essa questão aqui, eu errei. A alternativa é
B. E eu coloquei D. Então, só nessa questão, eu vou colocar 3 informações no meu caderno de erros. Vou colocar as 2 alternativas que eu fiquei com dúvida e a alternativa que era certa e eu errei. Porque se eu errei, não coloquei ela é porque eu não sei essa resposta. Então, como vocês podem ver, ó, essa anotação aqui foi referente a apenas uma questão, essa questão 27. Então, em uma questão só, eu fiz 3 anotações. Por quê? A primeira anotação, a alternativa que estava certa, eu errei, porque se eu não marquei ela, ó, coloquei até um ponto de interrogação quando eu fiz o simulado. Significa que eu não sei essa alternativa, então eu tenho que colocar no meu caderno de erros. E também coloquei as 2 alternativas que eu fiquei em dúvida. E, por sinal, eu errei a mesma coisa nas 2. Aqui estava a qualificadora e as 2 era caso de aumento de pena. Então, em uma única questão, você consegue anotar muitas coisas no seu caderno de erros. Por que eu sinto essa necessidade de escrever? Porque apenas ler que eu errei essa alternativa não me faz aprender de fato, porque eu só vou ler e vou acabar esquecendo. Então, se eu transcrever o que eu errei, na hora de fazer a revisão do meu caderno de erros, me faz decorar, me faz relembrar os meus erros, para que eu não erre novamente, porque não adianta nada eu só ler aqui e na próxima prova cair a mesma coisa e eu errar novamente. Por isso essa necessidade de escrever e revisar sempre o caderno de erros. Então aqui, ó, 28 da prova. Eu acertei a questão, mas como vocês podem ver aqui, eu já falei para vocês, eu coloquei um pontinho no final. Significa que faltou pouco para que eu não assinalasse essa alternativa. Eu poderia ter errado, ter ficado entre 2 e marcado errada. Então, isso aqui é uma atenção na hora da correção, para que eu corrija o que tem de errado aqui, porque se eu não corrigir, na próxima prova eu posso acabar marcando essa alternativa em vez de marcar a correta. Então, isso aqui eu também vou colocar no meu caderno de erros. Eu vou pegar algumas perguntas que vocês enviaram na caixinha de perguntas lá do Instagram para ajudar vocês com a dúvida que vocês têm sobre o caderno de erros. Daisy me perguntou como que ele funciona, se é por matéria ou por provas. Eu gosto de escolher um caderno para cada prova. Então, por exemplo, esse caderninho roxo aqui eu estou utilizando para a prova de escrevente. Esse preto aqui eu utilizei para a prova de oficial de justiça. Então, para cada prova que eu fizer, concurso no caso, eu utilizo um caderno. Eu não gosto de utilizar um mesmo caderno para vários concursos, porque cada um eu tive um erro, tive uma dificuldade, por isso eu gosto de deixar separado por concurso. A Camis perguntou, quantos cadernos precisa? Algumas pessoas têm essa dúvida, se eu preciso de um caderninho para cada matéria que eu errar. Não, eu utilizo um caderno só para as questões de direito. Então esse, por exemplo, aqui vai ter todas as questões que eu errei, quanto ao concurso público de escrevente. Então, um caderno só para todas as matérias de direito. Aí a Flá perguntou assim, como você faz a separação das anotações? Eu gosto de fazer as anotações de forma corrida. Eu não vou dividir o caderno por matéria, como, por exemplo, separar 10 páginas para processo penal, 10 páginas para processo civil. Separar o caderno por matérias, não faço isso. Eu escrevo de forma corrida, uma atrás da outra. Por quê? Se eu separasse, por exemplo, 10 páginas para cada uma das matérias, vai acontecer de eu ter mais dificuldade em uma matéria do que em outra. Então, por exemplo, se em processo penal eu errar mais, eu vou utilizar as 10 folhas e vai ficar faltando. Enquanto processo civil, que eu tenho mais facilidade, eu vou utilizar 3, 4 folhas e vai ficar sobrando. Então, para não acontecer isso, eu faço de forma corrida, uma atrás da outra, e vou adicionando as páginas no sumário. Aí me perguntaram assim, se eu uso ele para revisão. Sim, o caderno de erros foi feito exatamente para fazer revisão. Esse, por exemplo, o caderno que eu usei para a prova de oficial de justiça, fui fazendo todas as anotações. Eu consegui fazer um pouco mais de 30 páginas de erros. Conforme eu vou montando o meu caderno de erros, eu tenho que revisar ele. Não adianta só escrever aqui e depois deixar lá guardado, não servir mais para nada. Se você errou, você tem que revisar para não cair no mesmo erro novamente.
Então, por exemplo, se eu fosse em uma consulta, sabia que eu ia ficar horas esperando lá na fila, eu levava o caderno e ficava lendo, como se fosse um livro. Você vai colocar na sua rotina a sua necessidade de revisar esse caderno. Então, eu coloco até um post-it para ir marcando as páginas conforme eu fosse lendo. Então, eu gosto de ler uma vez por semana. Se você sentir a necessidade, pode ler todo dia, mas sempre revise. Conforme eu ia lendo, eu marcava o post-it para da próxima vez eu continuar daquela página. Terminou? Leu todas as páginas que você anotou? Volta do início e lê tudo novamente até o dia da sua prova. Então, sim, tem que fazer a revisão do caderno de erros. Aí me perguntaram se eu faço o caderno manual ou digital. Já utilizei as duas formas e são ótimas. No momento eu estou na vibe de escrever à mão, mas já fiz sim caderno de erros digital, de português e de informática e me ajudou bastante. Da mesma forma, você faz as suas anotações e tem que revisar do mesmo jeito. Você também tem a opção de fazer digitado no seu notebook, por exemplo. Já fiz essa opção também e as três funcionam para mim, mas no momento eu estou utilizando manual. A dúvida que vocês mais me mandaram é o que anotar. Tem muitas pessoas que têm o interesse de começar a fazer caderno de erros, mas na hora que pega o caderno, pega a questão para fazer, não sabe o que anotar. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas das coisas que vocês podem fazer de anotações no caderno de erro de vocês. Porque tem muitas pessoas que acham que é só apenas transcrever o artigo. Tem essa opção, mas ela não é a única. Você pode tornar esse estudo mais dinâmico. No seu caderno de erros, eu vou mostrar para vocês diferentes formas de anotação que você pode colocar nele. Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês 7 tipos de anotações que vocês podem fazer no caderno de erros de vocês. A primeira coisa é reescrever o artigo. Então, por exemplo, aqui eu escrevi de preto e a parte que eu tinha errado na questão eu fiz de outra cor, para deixar destacado. Coloco o número do artigo também. Segunda coisa que você pode fazer, tabelinha diferenciando termos. Então, aqui, eu tinha que ter noção da diferença entre um e outro. Então, a segunda coisa é fazer tabelas de diferenciação de termos. A terceira coisa que você pode fazer é destacar os números. Então, prazos, penas, aqui no caso, reduzir a pena de um sexto a 1/3, 10 dias, 60 anos, aumenta de 1/3 até a metade. Então, esses foram os números que eu errei nas alternativas, então eu deixo destacado. Quarta coisa que você pode anotar no seu caderno de erros é algum comentário que você encontrou na questão no site que você estava fazendo. Então, por exemplo, eu fiz uma questão, errei, e aí, quando eu fui conferir os comentários, tinha algumas pessoas explicando aquele conteúdo. Então, eu peguei e anotei no meu caderno de erros. Porque na hora que eu for revisar ele, eu ler esse artigo, eu já posso ver algum comentário sobre essa questão. A quinta coisa que você pode anotar no seu caderno de erros é explicação da aula. Então, quando eu faço alguma questão e tem videoaula de algum professor explicando o conteúdo, eu faço a anotação. Então, por exemplo, aqui eu já anotei sobre o tema, competência e incompetência e ainda fiz uma tabelinha. Tudo isso aqui foi aula dada em uma videoaula que eu assisti. A sexta coisa que você pode fazer é anotar macetes. Então, eu utilizei aqui, por exemplo, um post-it para anotar os principais macetes das questões que eu errei. A sétima coisa que você pode fazer é mapas mentais. Eu não gosto muito de fazer, mas aqui tem um exemplo mínimo de puxar setas para fazer as explicações. Eu não gosto muito de fazer mapas mentais no meu caderno de erros, mas vocês podem fazer também. E um unboxing do kit de canetas que eu falei que ia mostrar pra vocês é esse aqui da Uniball. Ele vem uma caderneta e 4 canetas. Então, para quem tinha interesse de ter um caderno parecido com o meu, para fazer o caderno de erros, já deixo aqui a minha indicação, essa caderneta da Uniball, que já vem com as 4 canetas. Cada uma das canetas tem pontas diferentes e você utiliza esse caderno com elástico para fazer suas anotações de caderno de erros. Ele vem com 4 tipos de folhas diferentes, então essa com linha e data. Tem também a folha pontilhada e a folha lisa. Vou mostrar a ponta de cada uma das canetas. Essa daqui é a micro, cor azul. E essa é a diferença entre uma ponta e outra. No kit vem 2 canetas na cor azul e 2 canetas na cor preta, cada uma com uma espessura de ponta diferente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre caderno de erros.
Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as próximas dicas, porque eu pretendo sim postar várias dicas sobre estudos, principalmente para concurso público. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Deixa aqui seu comentário, se sobrou alguma dúvida, pode me deixar tanto aqui ou me enviar lá no direct do Instagram. Não se esqueça de já me seguir lá, porque eu posto a minha rotina de estudos por lá. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.